Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Estamos com o Dr. Michel Matias Vieira, que é médico psiquiatra. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. E um assunto que é delicado, é um problema de saúde pública, que é suicídio. Os índices vêm aumentando, e o que eu consegui buscar ali na internet, uma coisa rápida, o que me assustou foi que, em média, para a pessoa conseguir fazer o ato, ela tentou 20 vezes, mais de 20 vezes, segundo os dados do Ministério da Saúde. É uma realidade? Ela tenta... Depende da idade. Depende da idade. Quanto mais jovem, mais tenta e não consegue. Quanto mais velha, as tentativas são mais letais. São mais assertivas ali pro foco que ele precisa. O idoso, por exemplo, ele tenta 2 vezes. Tá. Talvez uma só. Mas o adolescente, ele vai expandindo isso para pequenas tentativas e que a gente nem sabe se são tentativas mesmo de suicídio, mas precisam ser assim consideradas. Tá. Para o problema do suicídio, cão que ladra morde. E a gente costuma introduzir o assunto conversando sobre aquelas coisas para chamar a atenção. Quando a pessoa faz uma coisa dessas para chamar a atenção, eu sempre pergunto para plateias ou para quem está, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar atenção. É legítimo que a pessoa busque atenção. Muitas vezes isso salva vidas. E muitas vezes a gente não tem isso em serviços de saúde. Em pronto-socorro, por exemplo, em que chega, tudo que não tem é a atenção das pessoas. Você tem julgamento, você tem impropérios que podem ser lançados à pessoa que se machucou. E ela pode, não naquele momento, ter o intuito de morrer, mas ela teve. Isso precisa ser respeitado, porque daqui a pouco tenta de novo, e de novo, e de novo, até tentar 20 vezes até conseguir. Por isso que precisa esta sequência, principalmente nos adolescentes, depois a gente pode ir para o idoso, mas essa sequência precisa ser quebrada. Porque hoje nós temos, depois da pandemia, o aumento do suicídio entre os jovens, ele é exorbitante, ele é galopante. Ele sequer era um problema. Você tinha automutilações. E que ali ficavam... Claro que existe uma pulsão de morte naquilo tudo, mas que não são necessariamente traduzidas por ideação suicida. E daqui a pouco eu vou tomar a liberdade de dizer o que é ideação e o que é vontade. Por favor, fale. Mas... duas coisas que estão aumentando para os adolescentes é o consumo de drogas pesadas. Adolescentes antes fumava, agora ele está chegando a cocaína, está chegando ao K2, que é uma derivação de uma anfetamina. As meninas adolescentes já estão iniciando estatisticamente mais o uso de drogas do que os meninos. Antes você praticamente tinha 0 meninas, agora você tem... E isso muito intrincado com as tentativas de suicídio, com morte dos adolescentes. Onde a gente não está... onde a gente está pecando nisso? Nós profissionais de saúde. Dá atenção. Tem que dar atenção. E precisa estabelecer um contrato. Mas antes vamos voltar, se você me permitir, por favor, na ideação e na vontade. Quando a pessoa fala, eu estou com vontade de morrer, desculpa, aquilo não é uma vontade, é a mesma vontade que você tem de comer um chocolate, ou de ir fazer uma viagem, ou de... Aquilo é uma ideação. É uma coisa que você está tomando para você como se uma coisa que fosse te salvar. A morte pode ser uma salvação para mim. A minha vida está tão ruim, está tão sem perspectiva, a coisa está tão absolutamente sem futuro, então eu vou morrer, quem sabe, seja lá para onde eu for, independente até da concepção religiosa, por pior que as religiões anunciem que seja o pós-suicídio, ainda vai ser melhor, porque vai ser diferente do que está isso aqui. Aqui eu não estou vendo nenhuma alternativa. Ele não tem perspectiva aqui. Não. Então, exatamente, olhar daquilo que a religião diz, talvez seja até um refúgio. Pois é.
E você tem nos extremos de idade o jovem que não tem experiência para entender nem o que é uma perspectiva, e o idoso que tem experiência para entender o que é a falta dela, são as idades mais letais hoje. As pessoas de meia idade, elas, claro, acontece o suicídio, mas a progressão, o galope em termos de aumento de estatística está se dando nesses extremos. Mas é importante que a gente diga, além de dar atenção, como é que essa atenção tem que ser dada. Não adianta sentar e ouvir e ficar interrompendo. Muitas vezes Ou ficar condenando. Ou ficar condenando, ficar julgando. Tem que ser uma escuta acolhedora. E principalmente, que se faça um contrato. Isso qualquer leigo pode fazer. Não precisa ser psiquiatra, não precisa ser psicólogo, não precisa ser enfermeiro. Qualquer um pode fazer isso. Quando você fica diante de um ente querido que tenta o suicídio, o que é poderoso fazer e o que está já aceito dentro dos consensos, inclusive clínicos. É um contrato de curto prazo. E aí a gente estende isso para profissionais de saúde. Aquele médico ou aquele enfermeiro que recebe no pronto-socorro um paciente com um talho no pulso, porque ele tentou morrer, ele pode falar assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para o cirurgião para ele dar os pontos, mas depois eu queria 5 minutos com você. Cara, o que são 5 minutos? Pode estar o mundo caindo do plantão. Você vai sentar do lado da maca daquele paciente e vai cumprir a promessa de dar 5 minutos para ele. E aí você vai salvar a vida dele. Eu não estou sendo demagógico aqui. E não estou sendo não estou querendo falar uma frase forte para as pessoas entenderem. É porque ninguém faz isso. Você costura o pulso do paciente, ele fica lá. E alguém chama algum parente para buscá-lo. E essa foi a vez que ele tentou de número 14, mas vai ter a vez de número 15, número 16. Você tem que interromper essa sequência. Então, volta daqui a 5 minutos. Pega uma cadeira, senta na maca. O que está acontecendo? Ele vai falar um monte de coisa, às vezes desordenada, mas só aquele falar com você já ordenou a vida dele pelo fato dele conseguir encadear os pensamentos para conversar com alguém, trouxe para ele aquilo que você falou que ele não tinha e que é muito sério, que é a perspectiva. Sim. O que falta, talvez, doutor, é um plano de orientação com profissionais dentro do pronto atendimento. Eu trabalhei em instituições públicas e o que faltava era a questão do próprio acolhimento do próprio profissional, porque esse paciente ele dava entrada pela porta de emergência. Certo. Né? E então o enfermeiro de triagem não tinha acesso a ele, porque a ficha já era aberta e aí já era correndo, e o que falta é às vezes um profissional, porque o índice está alto, que faça esse acolhimento com esse tipo de situação. Como você disse, esses 5 minutos são cruciais para que ele não tente a próxima vez. Perfeito. Mas você pode treinar qualquer profissional. Sim. Existem hospitais hoje que têm os profissionais de acolhimento. Sim. Eles são até uniformizados de forma diferente. Muitos deles são leigos, são sequer técnicos de enfermagem. São voluntários. Por exemplo, você pode treinar essa gente. O ideal seria que fosse alguém com experiência para fazer isso. E daí profissionais com maior forma, não melhor, com formações mais específicas. Mas designar, né, para o atendimento adequado. Mas ele pode, porque esse cara que tentou o suicídio não tem ninguém. Ele pode ter 100 pessoas na casa dele, mas ele não tem ninguém. E ele precisa... Muitas vezes tem pessoas dentro de casa julgadoras, né? Muitos julgadores. Que às vezes o fazem, às vezes julgam por desespero. Não porque estão com tanto medo dele morrer mesmo e estão revoltados. Assim, poxa, eu trabalho para te dar uma vida boa, você vai lá e se mata, cara. Pois é. As pessoas têm a própria razão para fazer isso. Então, isso que você começou dizendo, das pessoas sequenciarem as tentativas, é uma verdade, e que uma vez que a gente aborde isso através deste contrato de curto prazo, e curto prazo são 5 minutos, você pode nunca mais ver a pessoa. Lá na Lar Estável, onde acontece esse acolhimento depois de uma sequência
possivelmente de tentativas. Quais são as principais queixas que esse paciente traz para fazer esse tipo de acolhimento? Entendi. Cara, é meu filho. Tá, atenda. Pode Deixa atender eu só... que a gente para. Oi, João. Olha onde eu tô. Eu tô dando uma entrevista no rádio aqui pro meu amigo Edivaldo, ó. Não é legal? Oi. Ô, louco. É. Podcast. É um podcast. Então, quando eu acabar, eu ligo pra você, tá bom, filhinho? Dentro da lar estável, quais são as principais queixas destes pacientes que tentaram uma sequência e não foram ouvidos em casa? O que eles trazem? Traz um julgamento. Tá? É claro que trazem também uma histeria em alguns momentos. As coisas não são do jeito que eles querem e, eventualmente, eles vão para o embate. O suicídio não passa por isso. Aí passa brigas geracionais, aí passa coisas que toda família tem em termos de conflito. Ou seja, é muito maior do que isso. É uma coisa que ele não tem para consigo mesmo. E aí ele não vê perspectiva. Por exemplo, ele acha que está atrapalhando. É muito comum acontecer do adolescente achar, pô, eu só atrapalho. Eu não cumpro com as expectativas que estão tendo comigo. Eu não cumpro com a expectativa que tem com a minha sexualidade. Eu não cumpro com as expectativas que as pessoas têm em termos da capacidade de fazer algumas coisas. E esses conflitos vão ficando cada vez mais insolúveis para ele. Porque isso vai sendo dito de forma muito subreptícia, muito sutil pelas famílias. Isso é clássico. Porque também o adolescente, ele também não reporta tudo para os pais. Não, né? porque ele está vendo que os pais não são os melhores amigos dele. E não tem que ser mesmo. E eles vão começando a ter essa alteridade, a reconhecer no grupo social dele outras coisas e vão como um velcro se desgrudando da família. E esse momento é delicadíssimo. Sempre foi, desde que o mundo é mundo. Mas hoje, com aquela obrigação de ser feliz e principalmente com a obrigação de performance, que é uma coisa diferente que não se tinha antes. Antes era uma coisa mais... A sociedade se organizava de uma forma... Olha, você vai para a escola, aí você vai se formar em alguma coisa, ou você vai começar a trabalhar cedo, se assim você quiser, ou se assim a situação te levar, e assim é a vida. Aí você vai casar, aí você vai, ou não, aí você vai ter filho, entende? Tinha poucas alternativas, tinha um leque de poucas opções. Hoje, além de tudo isso, você precisa ser ótimo, rico e feliz. Antes não tinha essa pressão, tinha pressão de fazer. Você não pode ficar largadaço. Detalhes, tem que ser magro, hoje... alto, feliz e rico. São muitas obrigações. É muita coisa para a pessoa fazer, não tem quem aguente isso, mas não tem quem aguente mesmo. Assim, ninguém aguenta direito. E a gente entra na síndrome acima do pato na lagoa, que você vê o pato em cima, da água para cima, ele está... Mas você vê embaixo os pés dele, como é que estão fazendo, e isso é um conflito que as pessoas vivem hoje em dia, nessa atualidade, que eu acho que sim, faz com que hoje as pessoas fiquem mais deprimidas mesmo. E o público 50+, que chega na lar estável após outras tentativas, eles relatam o que necessariamente? Ou qual é a falta de perspectiva para a continuidade da vida? Antes da falta da perspectiva, esse público 50+ tem a decepção que o adolescente também vive na forma de um não se encaixar. E o 50+ vive uma perspectiva do descarte. Então, o adolescente, ele... Estão apostando em mim, mas eu não estou correspondendo. Tá. O idoso apostaram em mim e eu não atingi. O adolescente ainda tem a perspectiva. Se eu consertar aqui, parece que eu vou cumprir. O idoso não. O 50+, ele tem essa decepção de não poder contar com mais ninguém. E existe essa sensação de descarte, de você não serve mais. E aí, desde o mercado de trabalho até dentro das funções afetivas dentro da família. Então, um pai que antes torneava os caminhos do filho,
hoje é pageado por eles, né? Então o filho descobre que o pai, você dá um exemplo muito comum que acontece no suicídio, na tentativa de suicídio do idoso, do meia idade para cima, que é a insolvência financeira. Quer dizer, muitas vezes o filho descobre que o pai sempre foi um desregrado. E isso começa a ser falado. Da mesma forma com que o pai fala para o adolescente que ele está fora do prumo, o filho também vai falar para o pai, poxa, poderíamos ser mais ricos hoje do que fomos. Eu poderia ter tido uma formação melhor do que tive. Se você não fosse uma cobrança, que o pai não vai poder fazer muita coisa. Ele já foi, o filho já cresceu. E, sinceramente, no fundo do coração, o pai acha que deu o melhor dele para o filho. Ele talvez não tenha conseguido amealhar uma fortuna, mas fez o que era possível fazer. E ao contrário do adolescente, que tem um tempo inteiro para se recuperar, esse cara 50 mais não vai ter. Às vezes ele está desempregado e ele não vai ter nem emprego para achar. Então, a falta de perspectiva, ela não é apenas ideológica, não é fruto de um pensamento, mas ela é real. Daí o suicídio a tentativa de suicídio ser mais letal. Ele resolve com uma ou duas. Tá. Ali. E é importante que você dê perspectivas para essa faixa etária, no sentido de dar a ela viabilidade, não deixar que ela viva aquela coisa de ser descartada. Certo. Como que é o manejo de atendimento e apoio familiar e como que deveria ser em caso de tentativa de suicídio para os familiares também terem uma rede de apoio, né? Aconteceu essa tentativa ou suposta e vamos procurar a lar estável para poder nos auxiliar nesse manejo. Mas aí o senhor vai me responder depois do intervalo. Tá? Olá! Neste vídeo vamos explorar estratégias eficazes para prevenir assaduras, enfatizando o papel vital do creme Geriaderm AGE. Este produto inovador é mais do que um simples hidratante. É uma solução completa que promove a saúde e o equilíbrio da pele, prevenindo irritações e desconfortos comuns, especialmente em peles maduras. A formulação do creme Geriaderm AGE é um escudo contra as assaduras. Ele oferece alívio imediato para a pele ressecada e sensível, criando uma barreira protetora que mantém a pele hidratada ao longo do dia. O uso contínuo do creme Geriaderm AGE ajustam os níveis de umidade da pele, garantindo que ela permaneça suave, sedosa e livre de irritações. Incorporar esse creme na sua rotina de cuidados com a pele não só apenas restaura a sua vitalidade, mas também fortalece suas barreiras naturais contra as assaduras. Não deixem que assaduras comprometam sua qualidade de vida. Revitalize e proteja sua pele com o creme Geriaderm AGE da DV Pharma. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos de volta. Deixei uma pergunta no ar, Dr. Michel. Como que faz? Né? Houve uma suposta ou tentativa dentro de casa e essa família, lógico, precisa de acolhimento, mas este indivíduo que também tentou, ele precisa também ser escutado, ser acolhido. Como que é o papel da lar estável dentro da sociedade? Todo mundo precisa ser escutado e acolhido dentro daquele contexto onde aconteceu a tentativa de suicídio. Então, primeiramente, o mandamento é fugir daquilo que a gente costuma dizer e que as famílias costumam, que é, isso nunca mais pode acontecer. Não. Não é assim que funciona. O que funciona é, o que faremos para que isso não mais aconteça? Então, a mudança precisa partir de todo mundo. Sabe? Trazer para a realidade e vamos resolver o que aconteceu. Não é colocando panos quentes que vai ser resolvido. Então, todo mundo precisa, de alguma forma, entrar no processo de terapia. Não só quem teve a ideação e a tentativa de suicídio. E a gente tem no nosso processo de atendimento, tem o PAD, que é o plano de atendimento nosso, que ele é individualizado. E muitas vezes ele vai abordar a terapêutica sistêmica familiar, ele pode abordar uma terapia cognitiva para poder induzir mudanças de comportamento,
Ele pode ter medicamentos, inclusive para quem não tentou. Então, às vezes, você vê que o pai está bem pior do que o... e está com igualmente ideação suicida. Então, essas coisas dentro da terapêutica, dentro do processo de cuidado diante da família, isso vai florindo e vão aparecendo coisas que depois você está vendo ali que você está tratando outras coisas completamente diferentes que não focam na ideação suicida. Este acompanhamento também é multidisciplinar. Claro, porque existe uma... Aí a gente vai ter a resistência da família, porque a família tende a colocar a ideia do bode expiatório naquele ente familiar, naquela figura que cometeu a tentativa de suicídio, como se fosse depositário de todos os problemas. E a gente vai tentar dizer delicadamente para a família que o problema está em todos. Não que a culpa seja de todos. Essa palavra tem que sair da abordagem do suicídio de uma vez por todas. Não é questão de culpar ninguém. É questão de tratar alguém que teve um ato extremo por desespero. Por desespero e, às vezes, falta de perspectiva. Falta de perspectiva. E a Lar Estável, ela faz esse acolhimento tanto familiar, vamos ressaltar isso, quanto do indivíduo. Sempre com aquela coisa do contrato de curto prazo, lembra? Tá. Ó, gente, semana que vem, então, tarefinha para você, isso dentro da terapia cognitiva comportamental funciona muito bem. Tá. Em caso de acolhimento deste indivíduo da família, houve uma tentativa ou a família percebeu que tem um perfil que pode se repetir? Aí é ligado à entrada em contato, como que é o caminho? E muitas vezes dentro muito mais da automutilação, que a gente acende a luz amarela como um comportamento potencialmente suicida. Muitas vezes é encaminhado para a instituição ou não? Sim. Ele se interna, o adolescente, a gente tem a ala de adolescentes dentro do hospital, lá em Itupeva, ele se interna ali, mas a saída dele, ele já sai com a programação, com o PAD, para o lar estável, onde todos vão ser envolvidos. Às vezes a gente envolve, inclusive, pais separados. Falei, olha, os pais vão ter que estar juntos, sei lá como é que vocês vão fazer. A gente chama até para a clínica, às vezes, ou quem é o padrasto vai ter que entender que vamos trazer o pai aqui, porque sabe como é. Então, isso entende que isso é uma negociação familiar. Mas é uma negociação. Todo mundo tem que ceder um pouco. De alguma maneira, todo mundo tem que mudar um pouco. E o único jeito daquilo não acontecer é todo mundo ser diferente. Não melhor e nem pior. E, às vezes, é uma questão apenas de ajuste de alguns detalhes no comportamento, mas as coisas precisam ser diferentes. Entendi. Doutor Michel, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mais uma aula para nós e esclarecimento. Caso tenham dúvidas de como funciona a Lar Estável, o link vai aparecer aqui embaixo. Pode entrar em contato e com certeza vão ser acolhidos da melhor maneira. Claro. E para você que precisa de atendimento domiciliar e cuidadores, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou lá no meu Instagram, @edivaldo.toledo. E aguardo você até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.